E aí galera, que prazer estarmos juntos para mais uma aula, né? Voltando das férias, espero que vocês tenham descansado, que tenham realmente aí esparecido a cabeça nesse tempo, né? Na medida do que nos foi possível, que tenha assistido bons filmes, escutado boas músicas, que você tenha relaxado e que agora você esteja disposto aí, disponível, com coragem, com garra, para voltar e enfrentar junto comigo esse mundo da química, que você vai ver que ele vai melhorando à medida que a gente vai passando, vai ficando mais interessante, mais envolvente, mais atraente, e aí você vai ver que os conhecimentos vão se segregando aí à medida que o tempo vai passando, tá bem? E aqui eu quero dizer para você, acolher você, né? Seja muito bem-vindo a esse terceiro semestre, né? Eu espero que você realmente tenha um bom terceiro semestre e já me coloco disponível, né? Eu sei que para muitos esse tempo está sendo muito difícil, né? Muito complicado. Ah, Marília, mas não consigo estudar, não consigo sem a ajuda presencial dos professores. Eu entendo você, entendo a sua dificuldade, mas olha, eu queria dizer para você que você não está sozinho, certo? Estamos juntos nessa e eu estou disponível, né? Quem já me procurou nesse tempo sabe que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, para recebê-los, né, para acolhê-los, para brincar quando tem que brincar, certo? Para ensinar quando tem que ensinar. E tem sido um prazer viver esse tempo tão difícil, mas junto com vocês, né? Poder ajudá-los vocês na medida que eu consigo, tá bem? Então, quero convidar você a mais uma aula de Química Orgânica, certo? Onde hoje nós vamos falar dos ésteres, inicialmente, tá? E você vai ver que esse é um assunto que tem uma grande chance de cair no Enem, certo? E uma grande chance mesmo, eu aposto, realmente assim, minhas fichas, que quando falar em relação a coronavírus, né, ao tratamento, as medidas, né, de combate ao coronavírus, a gente vai recair em alguns pontos no éster, né, que a gente vai ver hoje, e acredito que possa cair alguma questão também em relação à estequiometria, nesse sentido, né? Mas vamos ao assunto da nossa aula de hoje. Então vamos aqui começar falando dos ésteres. Os ésteres, eles têm um grupo funcional, esse que a gente pode observar na lousa, né? O grupo que representa a função éster é esse, C-O, essa carbonila, né? Ligado a um oxigênio que vai estar ligado a um radical. Como a gente já viu, já aprendeu sobre isso, esse C-O aqui, ele é chamado de carbonila. Eu já vi questões nesse sentido, de perguntar como que é o nome desses radicais, tá? Então aqui, ó, carbonila, e esse oxigênio aqui ligado a esse radical, ele vai ser chamado de alcoxila. Olha que nome feio, vem de axila? Não, não vem de axila, vem de álcool. Como assim vem do álcool? Ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse prefixo aqui, ó, álcool, significa que vem do álcool. Como assim, Marília? Vem do álcool? Isso mesmo, é exatamente isso, vem do álcool. Os ésteres, a reação de formação do éster, ela envolve um álcool e um ácido carboxílico, como a gente pode ver aqui, ó, vem aqui, ó. Aqui, na reação de formação, a gente tem um ácido carboxílico e um álcool, que vai gerar o éster e água. Então, é sempre assim, um ácido carboxílico mais álcool, que vai gerar éster e água. Perfeito. Então, sempre que eu tiver a formação de um éster, Marília, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. E como que chama, Marília, essa reação de formação do éster? Ela vai chamar de éster, ó, os nomes ajudando, né? Esterificação. Essa reação chama esterificação. A reação de esterificação é a reação de formação do éster. Tranquilo? Vamos aqui. Então, aqui só para você relembrar, qual que é o nome desse ácido carboxílico? Vamos aqui. Ácido, né? Porque o ácido carboxílico ele é
amostrado, como a gente diz, ele já começa dizendo quem ele é, né? Ácido, e aí prefixo, a gente só tem um carbono, né? Met, e aí o sufixo do ácido carboxílico é oico. Então aqui esse é o ácido metanoico, tá? A nomenclatura do álcool. Como que é a nomenclatura desse álcool, Maria? Eu tenho aqui met, né? Eu só tenho um carbono, né? Então met. Amplo, eu só tenho ligação simples. E como eu tenho um álcool, eu tenho o ol. Então eu tenho o metanol. Aqui, perdão, eu esqueci do infixo. É metanoico. Tranquilo? Show de bola. E aqui a gente vem para o nome e a nomenclatura do éster. Antes da gente entrar na nomenclatura do éster, eu quero que você observe uma coisa. Maria, mas como que essa reação acontece? Você está vendo aqui, ó, que aqui eu tenho a carboxila, né? E tenho a hidroxila aqui do meu ácido carboxílico. E aqui eu tenho o OHC3, né? E ali eu tenho formando água. De onde que essa água vem? Essa água vem daqui, ó. Aqui eu formo uma água, uma molécula de água, e esse O do álcool se liga ao radical, a carbonila aqui do meu ácido carboxílico. Tranquilo? E assim eu formo esse álcool, tá? Por isso que aqui a gente chama de alcoxila, porque essa parte da função aqui do éster vem do álcool. Tranquilo? Show de bola. Em relação à nomenclatura deste garoto, deste maravilhoso éster, como que a gente vai fazer? A nomenclatura do éster, ela vai ser dada pelo prefixo, pelo infixo, mais o ato, que é a terminação, né, de nome do substituinte com a terminação ila. Marília, tá confuso, não compreendi ainda. Certo. Nós vamos aqui fazer na prática que você vai compreender, tá? A nomenclatura do éster a gente sempre vai fazer nessa direção. Primeiro a parte que provém do ácido carboxílico, depois a parte que provém do álcool, tá? Parte que provém do ácido carboxílico, parte que provém do álcool, tranquilo? Então nesse caso aqui eu só tenho um carbono, então o prefixo é met, o meu infixo é an, a terminação de éster é oato, então fica metanoato, de quê? De nome do substituinte. Aqui, qual é esse substituinte aqui? É o meu metil, certo? Então, o nome do substituinte aqui vai ser o prefixo met e a terminação ila. Então, o nome desse garotinho é metanoato de metila. Aí aqui fica só um adendo para você, se você ver esse nome, você não estranhar, certo? Tem uma nomenclatura que é chamada nomenclatura usual, né, que é muito utilizado aqui também. Esse ácido aqui, que nós chamamos de ácido metanoico, ele também é conhecido de forma usual como ácido fórmico. Talvez você já tenha escutado esse nome, né? Ácido fórmico. Então, por conta disso, por conta desse garotinho aqui ser chamado de ácido fórmico, este garoto aqui que provém desse ácido carboxílico, ele pode ser conhecido também como formiato de metila. Ah, é, Marina? Então quer dizer que formiato de metila é a mesma coisa de metanoato de etila? Exatamente. É a mesma coisa. E de onde que vem esse nome? Vem da nomenclatura usual do ácido carboxílico. Tranquilo? Show de bola. Então vai ser sempre prefixo mais infixo, terminação oato, de, e aí a parte do substituinte que provém do álcool, né? O nome do substituinte mais a terminação ila. Tranquilo? Então aqui, no caso, Maria, se não tivesse sido o metanoato
Se não tivesse sido o ácido metanoico, se fosse ao invés do ácido metanoico, o ácido etanoico, como que ficaria aqui? Ficaria etanoato de metila. Tranquilo? Show! Porque vai depender, o nome do meu éster vai depender do nome do meu ácido carboxílico e do álcool. Tranquilo? Por isso a gente precisava aprender antes, né, anteriormente, o nome, a nomenclatura do ácido carboxílico e do álcool para que a gente pudesse chegar aqui nos ésteres dominando tudo. Tranquilo? Marília, não entendi ainda o que é que tem a ver, que raios tem a ver, que você falou, o combate do coronavírus com éster. Agora você vai entender. Vamos para a próxima parte da aula. Agora nós vamos falar um pouco sobre sais de ácidos carboxílicos. Mas a gente não está falando de éster? Sim, nós estamos falando de éster. Mas eu já te expliquei que os ésteres vêm a partir dos ácidos carboxílicos, né? Então, quando que eu vou perceber que eu tenho um sal de um ácido carboxílico? Quando eu tiver essa função, né, que é a função básica que representa o éster, ligada com um cátion ou ionizada. Vamos entender melhor. Então, aqui, para formar um sal de um ácido carboxílico, eu vou precisar de um ácido carboxílico, de uma base forte, que vai gerar um sal de um ácido carboxílico e água. Marília, base forte vai ser uma base que a gente chama aqui de base de Arrhenius. Não sei se vocês lembram. Qual que é essa base de Arrhenius? É a base que vai me dizer que eu vou liberar um OH. Vou liberar um OH- para o meio. Isso é uma base de Arrhenius, quando eu libero um OH- para o meio. E quando eu tenho um OH- ligado a um metal alcalino, lembra lá da tabela periódica? Primeira fileira da tabela periódica, eu tenho um metal alcalino, né? Então, quando eu tenho uma base ligada com um metal alcalino, eu tenho uma base forte. Aqui poderia ser tanto o sódio, né, como está aqui, hidróxido de sódio, como poderia ser também o hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é KOH. Também é uma base forte e vai servir também para essa reação, tá ok? E aí, Marília, como que é o nome desse sal? Como que eu chamo esse sal? Da mesma forma como a gente vai chamar o éster. Da mesma forma, a nomenclatura é a mesma, mas o que vai diferenciar é que, ao invés do nome do álcool que eu teria, eu vou ter o nome do cátion, porque eu não tenho mais um álcool, né? O que eu tenho aqui agora é uma base forte, certo? Para gerar esse sal do ácido carboxílico. Então aqui eu tenho não mais o ácido metanoico, eu tenho o ácido etanoico. Então eu tenho o ácido, tenho 2 carbonos, né? Então eu tenho o ácido etanoico. O nome dele é ácido etanoico. Esse bebê aqui chama-se sódio, tranquilo? É o hidróxido, o OH- de sódio. Então, quando eu venho dar o nome desse sal orgânico, como que eu chamo ele? Eu vou chamar ele de etanoato, lembra? Terminação ato, de... E agora seria a hora da gente colocar no éster normal o nome do álcool, mas a gente não vai colocar o nome, né, o radical que provém do álcool, a gente vai colocar o radical que provém da base. Quem é esse radical? É o metal. Quem é o metal? O sódio. Então aqui eu tenho o etanoato de sódio. Tranquilo? Nome lindo. Marília, eu ainda não entendi o que é que isso tudo tem a ver com o combate do coronavírus. Agora nós chegamos no ponto que você vai entender. A gente está cansado de saber que a medida mais eficaz para enfrentar esse vírus, né, até agora, até o momento, é uma medida muito simples, fácil, básica, que tem a ver com a nossa higiene, que é lavar as mãos, né? Tomar um belo banho, lavar as mãos, medidas básicas de higiene, mas que nem todo mundo faz, não é verdade? É verdade, você que anda de ônibus, você sabe que nem todo mundo faz isso, né?
Mas vamos lá, tô brincando, galera. Mas eu tô brincando, mas no fundo tem um pouco de verdade, né? Eu vivo isso, né? Vocês tem gente que compartilha o meu sofrimento. E aí, quando a gente fala de lavar as mãos, o que a gente pensa de água e sabão. Tranquilo, show de bola. E aqui entra a parte da nossa matéria em que estamos, entra os sais de ácido carboxílico. Marília, tá me dizendo que os sais de ácido carboxílico são sabões? Exatamente. Os sais de ácido carboxílico podem formar sabão, né? Na reação que nós chamamos de saponificação. Tranquilo? Todo sal de ácido carboxílico é um sabão? Não. Quem são os sabões? São aqueles sais de ácido carboxílico que são formados a partir de ácidos carboxílicos, que nós chamamos de ácidos graxos, de cadeias longas. Quando nós temos cadeias com mais de 10 carbonos, certo? Cadeias com mais de 10 carbonos, juntos com uma base forte, nós formamos em uma reação que nós chamamos de saponificação, nós formamos um sabão. Marília, e eu ouvi dizer já várias vezes que o sabão ele tem uma parte apolar e uma parte polar. É isso que permite ele fazer essa limpeza, né, das nossas mãos, tirar a gordura e aí tirar a camada de lipídica ali do vírus, né, que vai acabar desnaturando o vírus e matando o vírus e a água acaba levando o vírus embora. É isso mesmo? É exatamente isso. Aonde é que está a camada apolar desse composto? A camada apolar dele está aqui, ó. Porque essa camada aqui, você concorda comigo que aqui, né, essa forma de representar, né, a estrutura em bastão, aqui eu só tenho hidrocarboneto, só tenho carbono e hidrogênio. E os hidrocarbonetos são apolares. Então essa parte aqui, ela é apolar. E essa parte aqui, Marília, está dissociado. Por que está dissociado? Porque aqui você não deixou junto. Porque aqui eu estou supondo que a gente está em meio aquoso. Se a gente está em meio aquoso, você concorda comigo que isso aqui é um sal? É um sal orgânico. Quando eu falo para você assim, eu coloquei NaCl na água, você vai dizer, então NaCl se dissociou e virou Na mais Cl menos. Por quê? Porque é um sal solúvel, tranquilo. Quando eu falo de um sal orgânico, eu também tenho um sal solúvel. Porque eu tenho um sal solúvel, quando eu coloco em água, ele vai se dissociar. A parte do éster aqui, do ácido graxo, e a parte polar aqui, a parte do metal, né, o Na+. Então, vou chamar assim, essa cabecinha aqui, ela é polar, tá? Então, o que acontece com o vírus? O vírus, a parte de lipídica se liga aqui, a parte apolar, né, semelhante só semelhante, e aí a parte polar se liga com a água e isso permite que as nossas mãos é ótimo, né? Isso permite que a nossa mão seja lavada e que a camada de gordura seja levada embora pela água, né? Por isso que a gente lava lá aqueles 20 segundinhos com detergente, com sabão, um tipo de sabão, e depois a gente deixa a água levar embora. Tranquilo? Então, lembrem-se que eu vou ter a formação de um sabão em um sal de ácido carboxílico quando eu tenho cadeias carbônicas maiores do que 10 carbonos. Aí sim eu tenho um ácido graxo, que é aquele ácido lá, não sei se a mãe de vocês já fez isso, né? Mas algumas mães costumavam fazer antigamente, hoje em dia também tem bastante produção de sabão caseiro, que é feito com óleo de cozinha, né? Então o óleo de cozinha ali se torna um ácido graxo, e aí junto com uma base forte, que a gente pega a soda cáustica, né? Que é NaOH, ou então a potassa cáustica, que é o KOH, e vai gerar o sabão, certo? O NaOH gera um sabão em barra, né? Aquele sabão em barra que a gente tem costume de ver, e a potassa cáustica, que é o KOH, né? O KOH que eu já mostrei aqui para vocês, ele vai gerar um sabão mais pastoso, tá bem? Mas são duas formas de produção de sabão, né? Se forem fazer em casa, se a mãe de vocês fizer em casa,
tenham cuidado, tá bom? Usem proteção, tenham o cuidado de usar máscara, se a gente for fazer esse procedimento no laboratório, a gente acaba usando máscara, luva, jaleco, N coisas. Por quê? Porque esse vapor da base forte, ela é tóxica, né? Pode causar irritação na pele, e se não tiver o devido cuidado, o sabão pode ficar muito básico e agressivo mesmo para a pele, para as mãos, né? Para quando você for usar. Então, lembre de ter esse cuidado, tá bom? Só aí uma informação interessante para você que pode ser útil na hora da sua prova, né? Tanto a da gente aqui da nossa disciplina, como na hora da prova do Enem, tá bem? Então vamos aqui resolver uma questão para vocês verem como que isso pode ser cobrado de vocês, para vocês terem uma maior familiaridade aí na hora de resolver as questões. Peguei aqui uma questão do livro de vocês, lá na página 104, a questão 16 fala assim, ó: indique o ácido e o álcool de cuja reação se obtém os seguintes ésteres. E aí ele nos dá dois nomes, né? O item A é o propanoato de metila e o item B é o metanoato de etila. E ele quer saber quais foram os ácidos carboxílicos e os álcools que formaram esses dois ésteres. Tranquilo? Então vamos aqui. Como a gente já falou, né? A gente já aprendeu que essa primeira parte aqui, ela vai prover, né? Ela é proveniente de um ácido carboxílico. E essa segunda parte, ela é proveniente do meu álcool. Se não tinha ficado claro antes, agora vai ficar claro para vocês, certo? Então, como eu sei que essa parte ela provém de um ácido carboxílico, é fácil. Ó, propanoato. Então, eu sei que eu tenho três carbonos, no qual no terceiro eu vou ter o meu ácido carboxílico. Então aí é fácil, é só completar, só tem uma ligação simples, né? Só completar com os meus hidrogênios. Carbono faz 4 ligações, então CH3, aqui já está fazendo 2, eu só tenho mais 2 hidrogênios. Então eu sei que o nome desse carinha aqui é o ácido prop, porque eu tenho 3 carbonos, e a terminação do ácido carboxílico é oico. Então eu tenho o ácido propanoico, tranquilo? E agora o meu álcool. Quem que é esse álcool? Ó, se o prefixo aqui é met, então eu só vou ter um carbono. E aí, como eu sei que provém de um álcool, esse carbono vai estar ligado com um hidroxila. Então quem é esse meu carinha? É o met, prefixo de um carbono, e a terminação de álcool é infixo an, porque não tem ligação dupla, né? Só ligação simples. E o sufixo de álcool é ol. Então, o álcool que vai me gerar o propanoato de metila junto com o ácido propanoico é o metanol. Beleza? Show de bola. Segundo, item B, eu tenho aqui o metanoato de etila. Então vamos aqui, quem é o ácido carboxílico? O ácido carboxílico só tem um carbono, certo? E esse carbono, se só tem ele, vai ser o meu grupo funcional, certo? C, dupla O, OH. Só que aqui esse carbono, ele já está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então aqui só falta uma ligação e a gente coloca o hidrogênio. Tranquilo? Então esse é o meu ácido carboxílico. Quem é esse? É o ácido, a gente até já falou dele nessa aula, o ácido só tem ligação simples, né? Aqui, metanoico. Tranquilo? Show de bola. Só tem ligação simples entre os carbonos, né? Que no caso só tem um carbono, tá ok? Essa ligação dupla aqui do oxigênio, ela não entra em vigor aqui, beleza? E o nosso álcool é etila, né? Então vai ser o álcool etílico. Quem é o álcool etílico? CH3, CH2, porque eu vou ter 2, né? 2 carbonos, OH. Eu poderia colocar só os carbonos primeiro e depois completar
o hidrogênio, tá? Que é que eu já fiz direto. Então o nome dele é etanol. Tranquilo? Então a resposta do item B, ácido metanóico, é o ácido que junto com o etanol forma o metanoato de etila. Beleza? Espero que essa aula tenha sido útil para você. Na próxima aula nós vamos conversar sobre aminas e amidas, né? Vamos tentar colocar os dois juntos na mesma aula, as aminas e as amidas. E eu espero você até a próxima. Beijo.